Em termos de anatomia e de comportamento, podemos dizer que o homem moderno, tal conhecemos e somos hoje, já existe há pelo menos 50 mil anos, quando começou a aparecer na África para logo se espalhar para todos os outros continentes da Terra. No entanto, quando o homem com características modernas surgiu, ainda estava longe de alcançar seu pleno desenvolvimento intelectual. A maneira de pensar que levaria a esse a se tornar um ser moderno viria apenas milhares de anos depois com a criação da comunicação, da linguagem e da escrita, métodos que se completam e que diferenciam o homem moderno daquele que primeiro apareceu quando vivia ainda em cavernas. Pesquisadores acreditam que a escrita só veio a surgir por volta do ano 3400 a.C. na antiga Mesopotâmia, mais especificamente na Suméria. Na verdade, é bem provável que já existissem milhares de anos antes disso, mas não estavam realmente ligados à linguagem de um povo em si. Palavras não são apenas transportadoras de pensamentos e significado, mas também podem nos dizer mais sobre longínquas culturas que passaram pelo nosso planeta em tempos históricos, como o caso das civilizações antigas de que não se tinha conhecimento e que desapareceram sem deixar rastros. Existem numerosos textos antigos controversos que têm sido encontrados ao longo dos anos ao redor do globo. A maioria deles é firmemente rejeitado pelos estudiosos da história tradicional, uma vez que esses textos antigos contam uma história totalmente diferente de tudo o que já foi escrito nos livros didáticos da escola. No vídeo de hoje veremos alguns exemplos de textos assim. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho. Fazendo isso, você apoia o mega vídeo e nos motiva a continuar. Documentos históricos considerados perdidos devido ao desgaste causado pelo tempo, como pergaminhos milenares ou manuscritos medievais cuja tinta já desapareceu há muito tempo, agora estão sendo ressuscitados, por assim dizer. Isso está acontecendo graças a uma tecnologia conhecida como imagem multiespectral, desenvolvida por uma equipe de experientes cientistas. A sofisticada tecnologia requer treinamentos especializados e um equipamento caro, mas pesquisadores têm recentemente tentado tornar seu uso mais difundido e simples. Em março do ano de 2019, cientistas do Rochester Institute of Technology, conhecidos pelas siglas RIT, levaram um dos sistemas de imagem multiespectral da chamada Megavision até a cidade de Dubrovnik. O objetivo de tais cientistas era demonstrar a conservacionistas, pesquisadores e oficiais do governo como a tecnologia pode ser aplicada para revelar textos antigos e preservar manuscritos medievais que estão simplesmente desaparecendo. Dubrovnik, cidade localizada na Croácia e cujas muralhas do século XIII foram utilizadas nas gravações da famosa série Game of Thrones, tem cerca de 30 mil manuscritos medievais, de acordo com David Messenger, que liderou o projeto RT. Nós temos um campus aqui, Messenger afirmou durante entrevista a uma revista científica. Então, esse foi o tipo de workshop presencial para mostrar de perto o que a tecnologia atual é capaz de fazer, completou o cientista. Mas o que, de acordo com a descrição de Messenger, a tecnologia é capaz de fazer realmente? Segundo especialistas, o resultado do uso da imagem multiespectral tem sido, em alguns casos, completamente impressionante. Para começar, sensores de câmeras digitais fundamentalmente são sensores multiespectrais, o que significa que eles conseguem detectar luz além dos comprimentos de onda visíveis. Sistemas multiespectrais como o EV da Megavision aproveitam essa propriedade e utilizam sensores de 50 megapixels de alta resolução e câmeras controladas por computador com sistemas de iluminação LED para tirar fotos em espectros ultravioleta, infravermelho e visíveis, criando dezenas de imagens de um fragmento em diferentes comprimentos de onda reflexivos. É esse tipo de imagem fluorescente que é capaz de revelar a presença de tinta mesmo que ela tenha desaparecido há muito e muito tempo, pois essas áreas reprimem a fluorescência, diz Messenger. De acordo com pesquisadores que utilizaram essa tecnologia,
ela pode literalmente tornar visível novamente um texto antes invisível e, assim, mudar nossa visão da história. Um dos projetos mais surpreendentes envolvendo imagens multiespectrais é o trabalho contínuo da Israel Antiquity Authority com os famosos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos de mais de 2.000 anos de idade são uma coleção de mais de 900 textos diferentes em dezenas de milhares de fragmentos separados entre si. Eles foram originalmente descobertos em uma série de 12 cavernas no deserto próximo a Qumran, na Cisjordânia, em meados dos anos de 1940 e 1950. Os textos incluem as primeiras cópias do livro de Torá e do Velho Testamento. No entanto, decifrar todo o pergaminho era quase impossível, principalmente porque muitos dos escritos em grego, aramaico e paleo-hebraico haviam perdido sua tinta visível ao longo dos muitos séculos que se passaram ou mesmo haviam escurecido devido à exposição a elementos naturais presentes nos locais em que estavam guardados. A tecnologia de imagem multiespectral mudou tudo isso, permitindo aos pesquisadores visualizar os textos e ler palavras não vistas há muitos milênios. No ano de 2018, o estudo de um desses fragmentos utilizando a imagem multiespectral revelou que ele pertencia a um texto nunca antes visto e foi classificado como sendo diferente de todos os outros que já haviam sido vistos por pesquisadores. A expectativa, é claro, é que ao difundir a imagem multiespectral, o seu uso se torne mais amplo. Além de tornar textos perdidos visíveis novamente, a tecnologia pode ajudar a determinar a autenticidade de alguns textos ao identificar o tipo de tinta utilizada, por exemplo, além de conduzir análises temporais em materiais raros de uma forma não destrutiva. Uma tecnologia como essa se faz necessária pelo fato de que uma datação por carbono amplamente utilizada envolve a destruição de algumas partes do material original durante o processo. Além disso, os resultados da imagem multiespectral são armazenados em uma base de dados digitais, preservando esses documentos antigos inestimáveis para estudos futuros. O mais importante é que, ao revelar inscrições antigas, que antes não eram conhecidas pela ciência em geral, historiadores podem ver o passado do planeta Terra de uma maneira completamente nova. Graças a esses métodos, até mesmo povos e culturas antigas têm sido reveladas. Recentemente, por exemplo, um estudo feito por especialistas numa região completamente inóspita, num pedregoso deserto, foi revelado que uma próspera civilização pode ter existido há cerca de 2.000 anos. A área fica pouco ao sul de Damasco, na Jordânia. Aqui, nessa região, permanece um vasto e pedregoso deserto de basalto preto, conhecido como Deserto Negro, temido por viajantes do mundo inteiro até os dias atuais. A área composta por pedras negras e por areia está localizada numa região que se estende para o nordeste da Jordânia e da Arábia Saudita, até as margens do grande deserto de Nafud. Esta região abriga uma variedade de Jabel Qumran, uma terra de proeminências de minerais de planaltos rochosos. Aqui existem vastas planícies rochosas intercaladas com planos de seca e colinas de calcário. Além de serem altamente áridos, os extremos de verificações extremamente quentes e invernos rigorosos aumentam sua natureza inóspita. O capitão Lionel Rees, um explorador que visitou a região em 1929, escreveu: "Exceto por um curto período na primavera, todo o país parece um incêndio morto, nada além de cinzas." No entanto, ao contrário do que vemos hoje, é possível que o lugar tenha sido completamente diferente no passado, com belas pastagens verdes e abundantes povoados ao longo de suas faixas de terra. Cientistas passaram a acreditar nessa possibilidade quando uma série de inscrições antigas foram descobertas no local, quase que por acidente. Para ser mais direto, pinturas rupestres têm sido descobertas aos milhares na região que se mostram escritas por desenhos e inscrições como se uma linguagem própria já tivesse sido desenvolvida no local. Ainda mais impressionante, no entanto, é o fato de que a linguagem usada na região do Deserto Negro ou Black Desert
em muito se assemelha com a escrita identificada na antiga Suméria, onde arqueólogos acreditam que a escrita surgiu mais de 6.000 anos atrás. Antes de qualquer escavação na arqueologia da região de Jarbel Quran, uma área foi estudada por sensoriamento remoto. Imagens de satélite óptico, bem como fotografias aéreas, foram usadas para mapear recursos arqueológicos visíveis do ar. Isso fez com que a área se tornasse uma das maiores joias arqueológicas atuais, fazendo com que um interesse científico mundial surgisse no Deserto Negro, na Jordânia.